Gostaria de cumprimentar o nosso diácono permanente Abílio, que aqui está nos dá alegria da sua presença. Registramos a ausência do diácono Jailson, que infelizmente não pôde estar conosco ontem e hoje, por estar vivendo uma situação bem difícil com a sogra que está internada. Então rezemos por ele, pela Cleonice, a sua esposa, a sua mãezinha que está internada, vivendo um drama muito preocupante no hospital. Amados irmãos e irmãs, Deus hoje nos dá a graça de testemunharmos uma linda e surpreendente cena, com um desfecho completamente imprevisível para a mentalidade deste mundo. Onde é que alguém pequeno, tão pequeno, seria capaz de vencer alguém tão grande? Deus nos ensina através da liturgia de hoje que os pequeninos do reino dos céus são capazes de vencer os grandes gigantes deste mundo. Quem é o gigante que hoje está se abatendo sobre você? Quem é o gigante que tem se abatido sobre a sua vida e às vezes nos faz pensar que a derrota é o desfecho mais provável? Deus hoje nos mostra que Ele é o Senhor de todo desfecho. Ele é o Senhor de todo destino. A Ele toda a honra e toda a glória. Um Deus que, para confundir a mentalidade deste mundo, pega as nossas mazelas, as nossas misérias e fazem delas os nossos instrumentos de combate e de vitória. Ontem na liturgia ouvimos dizer que Davi nem sequer foi apresentado a Saul como um dos candidatos a rei pelo próprio pai, por ser muito pequeno. Esse mesmo menino hoje é colocado diante do gigante Golias, e por ser pequeno se utiliza de uma arma que muitas vezes, muito provavelmente, alguém adulto, mais experiente, jamais pensaria em usar num combate com alguém tão experiente numa guerra. Quem de nós em sã consciência iria para um combate sabendo que o desfecho seria a morte de um ou do outro, levando apenas um estilingue? Uma funda, como nos diz a palavra de Deus, é um estilingue. Funda é uma outra maneira de se referir ao estilingue. Estilingue é instrumento de criança de antigamente. Hoje em dia a molecada, muitas delas nem sabe mais o que é isso. Graças a Deus, né? Mas antigamente os pais que o digam, né? E aí, olha só, aquilo que outrora poderia ser visto como uma fraqueza, porque vamos falar a verdade, você vê alguém gigante e alguém minúsculo, de quem você acha que vai ser a vitória? Alguém forte e alguém fraco, alguém experiente e alguém que ainda está aprendendo. E aí, mais uma vez, temos a oportunidade de ser catequizados e aprendermos que a mentalidade de Deus, o agir de Deus, muitas vezes não cabe na nossa racionalidade, não cabe na cabeça humana. Deus se utiliza. Abre para mim de novo o missal. Olha que bonito, né? O oremos inicial de hoje, onde comemoramos Santa Inês. Presta atenção nas palavras que o padre disse: Deus eterno e onipotente, que escolheis o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Muito obrigado.
Um Deus que escolhe as nossas fraquezas para nos mostrar o tamanho da sua fortaleza, do seu cuidado em nós, para que nós possamos aprender verdadeiramente que nós temos por nós um guardião que não dorme, um alguém que quando a gente está sofrendo, ele está sofrendo do nosso lado, para que nós possamos vencer com ele, por ele, nele. Por isso é linda essa passagem. Deus está nos agraciando com passagens bíblicas belíssimas esta semana. E aí nós vemos o Evangelho nos dizer: Jesus entrou de novo na sinagoga. Sinagoga, nesse contexto, é para eles a casa de Deus. Jesus vai de novo para o lugar de encontro com o Senhor. E aqui nós poderíamos ler facilmente: o povo de Deus vai de novo para o cerco de Jericó. Quarto dia, quarta noite. E aí, padre, o que aconteceu? Havia ali um homem com a mão seca. As mãos, para a teologia, são instrumentos de bênção. Olha como seria estranho se vocês me pedissem para abençoar objetos e o padre apenas dissesse as palavras e não estendesse as mãos. Quando vocês me pedem uma bênção, se o padre não colocasse a mão sobre a sua cabeça. Nossa, aquele padre é enjoadinho, hein? Ele tem medo de relar em pobre. Ele não rela em doente. Nem as mãos dele ele estendeu sobre mim. Nem me tocou. Não é assim? Porque nós vemos as mãos como um instrumento de bênção. Mas naquele dia, naquela ocasião, havia um homem de mão seca. Um homem privado da oportunidade de ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E quantas vezes esse alguém sou eu ou você? Quantas vezes esse alguém, incapacitado de sorrir, de alegrar o ambiente, de ser uma pessoa portadora de palavras de esperança, porque o mundo foi minando em nós a alegria de ser de Deus. E aí já não vemos mais a alegria de ser pai, mãe. A nossa vida vai se resumindo em mera obrigação. E é as mãos que outrora deveriam ser instrumento de bênção, se resumem a instrumentos de trabalho. A gente olha para nós mesmos e a gente só se vê cansado de tanto trabalhar. Nós não nos permitimos mais momentos de lazer, momentos com a nossa família. Como o padre Claudinei disse ontem na Santa Missa, para tudo nós temos como resposta: ai, padre, infelizmente eu não tenho tempo. Não é assim? E aí nós vamos vendo a nossa vida, não apenas a mão, secar, minar, na esperança de dias melhores. Amados irmãos e irmãs, essa é uma das leituras possíveis. Mas a outra leitura possível é: Jesus tinha diante de si alguém que estava doente, alguém que padecia de um problema. E aí a palavra de Deus prossegue dizendo que alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Percebam, as pessoas não olhavam para aquele homem e para Jesus na esperança de que Jesus o curasse, para saber que Jesus era o Filho de Deus, para confirmar se Jesus era verdadeiramente o Messias, para saber se Deus verdadeiramente estava ali manifesto na pessoa de Jesus. Não, eles estavam olhando para Jesus e para aquele homem na esperança de que Jesus o curasse. Para quê? Para que
arrumassem uma ocasião para acusá-lo. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos, repito, mais uma vez, mais um dia, desviar os nossos olhos daquilo que é essencial, daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Aí Jesus diz: levanta-te e fica aqui no meio. Vamos voltar um pouquinho à história? Jesus estava na sinagoga, estava ali um homem com a mão seca, haviam pessoas que estavam ali observando. Então, quem é que estava no centro da sinagoga, no centro das atenções até então? Jesus fala para o homem: levanta-te apenas? Não, levanta-te e coloca-te no meio. Jesus dá o seu lugar para aquele homem, e aquele homem de mão seca se coloca no lugar de Jesus. E agora vem a grande surpresa: aquele homem da mão seca pode ser qualquer um de nós, que um dia já foi catequista e se afastou da igreja, porque se decepcionou com alguém, se decepcionou com o padre, porque brigou com alguém, porque teve alguma divergência de pensamento com alguém, porque carrega uma mágoa muito grande no seu coração. Aqui no nosso meio, no meio dessa multidão, nós podemos ter pregadores, pessoas que um dia já pregaram para multidões até maiores que essa. Podemos ter músicos, podemos ter aqui no nosso meio agentes da pastoral X, da pastoral Y, mas que tiveram a sua mão seca, a capacidade de ser um instrumento de bênção na vida do outro, cerceada. E agora eu vou dizer algo muito sério para vocês, que se a gente não resolver, não resolveu nada esse cerco de Jericó. A paróquia São Paulo Apóstolo está precisando de catequistas. Será que depois de um cerco de Jericó desse, 7 dias com tanta gente, nós vamos sair daqui deixando as nossas crianças sem saberem quem é Jesus? Sem saberem o que é e a importância de uma oração? Sem saber o que é a igreja, a importância de ir à Santa Missa? Eu espero que não. Eu fico meio preocupado porque ali Jesus, a palavra diz que olhou ao seu redor com tristeza, porque o povo que estava ali era de coração duro. Acho que no quarto dia o coraçãozinho já está mais molinho, né? Eu acho que eu não preciso ter esse medo aqui. Por isso eu quero hoje incomodar o seu coração de verdade. Eu quero te convidar a dar um passo a mais. Eu quero te convidar a servir a Deus. Se você estiver disposto, se você estiver disposta a se colocar à disposição do Senhor como catequista, tem vaga aqui na paróquia, nos grupos de canto. Cadê o Rian? Tem vaga na pastoral do som, Rian? Para passar slide de missa, para ajudar a gente a colocar cabo nos instrumentos, para arrumar o computador antes da missa, para arrumar o microfone, colocar pilha no microfone para o padre. Tem vaga na pastoral da comunicação, nos vicentinos, na promoção humana, para visitar os nossos doentes, para auxiliar os nossos casais. Se você se sentir chamada a também ter a sua mão seca curada por Jesus para servir, procure a lojinha depois da Santa Missa. Deixe o seu nome, o seu telefone, com certeza nós vamos entrar em contato com você. Faça a experiência. Ai, padre, mas eu sou tão tímida. Ai, padre, mas eu sou tão vergonhosa. Padre, mas eu não sei falar em público. Ah, minha filha, você escolheu o pior dia para dar essa desculpa. Olha para Davi. Davi era pequeno, Davi era criança, Davi era jovem, Davi era inexperiente. Quem é que venceu? Está na hora de você vencer as suas limitações. Está na hora de Deus mostrar para você que você pode muito mais do que você podia imaginar. Se permita que Deus age em você. Nós precisamos de pessoas na acolhida para acolher
As pessoas quando chegam para a missa com um sorriso gostoso, um abraço gostoso, um aperto de mão gostoso. E esse alguém pode ser você. Você pode ser a presença de Jesus junto às nossas crianças. Eu espero que hoje faça fila depois da missa lá na lojinha, até o final desse cerco de Jericó, que a gente tenha nomes até de sobra ali para catequista na nossa paróquia. Quem já fez essa experiência sabe o quanto é abençoado, o quanto é bom ser catequista, o quanto é prazeroso ver nos olhos daquelas crianças, e depois você vê aquela criança crescendo, constituindo família, se casando, e olhando para você com um olhar de admiração, porque você ocupa um lugar especial na vida dela. Hoje, esse alguém pode ser nós. Por quê? A palavra de Deus prossegue. Jesus perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Ou seja, nós estamos nessa vida para sermos instrumentos de vida na vida dos nossos irmãos e irmãs. Presta atenção no que Jesus fez. Ele sai do centro e coloca o homem da mão seca no centro, para que nós possamos agir no lugar dele, para que nós possamos, como nos diz a palavra de Deus, meus discípulos farão coisas maiores que as minhas. Terceiro ponto de vista: quem precisa ocupar o centro das atenções na casa do Senhor são os mais necessitados. Por isso, uma salva de palmas para todos vocês, por aqueles alimentos que estão ali, por aquela montanha de alimentos que vocês trouxeram. Quem não trouxe ainda pode trazer durante o momento do ofertório. Talvez você não sabia em que momento era para trazer. Quem esqueceu de trazer hoje, traga amanhã. Deposite aqui à esquerda do palco, na frente dos banheiros, tem um painel bonito aqui com a imagem do cerco de Jericó. Traga amanhã, traga depois, coloque a sua doação ali, e vamos fazer com que verdadeiramente Jesus possa novamente colocar aquele que precisa ser o centro das atenções no centro. Porque, meu irmão, minha irmã, senão não adianta nada fazer cerco de Jericó. Não adianta de nada fazer cerco de Jericó e ser indiferente a quem está passando fome, quem está passando sede. Lógico, nós sabemos, tem muita sem vergonhice nesse meio aí também. Muita gente que não quer, trabalhar, etc. E isso às vezes faz com que a gente até feche as portas quando alguém nos pede alguma coisa. Mas há muita gente que apenas está tentando viver com dignidade. Que nós possamos exercer o nosso papel com caridade, com consciência. De nada adianta dizer que nós somos a igreja da cruz se a nossa cruz só tiver o eixo vertical. A cruz precisa ter o eixo vertical, quer dizer, nos conecta com Deus, mas também precisa ter o eixo horizontal, nos conectando com os nossos irmãos. Aí nós encontramos um perfeito cristianismo. E quando nós vivemos um perfeito cristianismo, quando nós vivemos proclamando Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Senhor, nós deixamos Jesus ser o Senhor das nossas vidas. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, não importa se você, diante daquela situação, se sentia o cocô do mosquito, do cocô do cavalo, do mosquito, do cavalo do bandido. O importante é que Deus dá a vitória em quem deposita nele a sua confiança. Eu pergunto para você agora: quem é o gigante que hoje tem se abatido contra a sua vida? Nós temos um testemunho para ser lido agora, e eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou convidar aqui alguém muito especial para subir aqui nesse palco comigo. Cadê a Dona Maria? Dona Maria, vem aqui. Será que nós somos parentes? Ela é Vieira também. Cadê a Dona Maria? Vem aqui para cima do palco com o padre. Aqui, ó. Pode vir por aqui, ó. Por favor. A Dona Maria, vocês vão saber daqui a pouco que ela é mãe de alguém muito especial para nós, muito querido por todos nós.
Alguém conduz ela aqui para o padre, por favor, ajuda ela a subir, isso. Vai ficar aqui juntinho do padre. Pode deixar a bolsa aí no palco, isso, do ladinho. Vem aqui pertinho do palco, para nós escutarmos um pouquinho da sua história. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Maria Vieira e nesta noite estou aqui para contar o meu testemunho. Tudo começou em dezembro de 2024, quando passei a apresentar alguns sintomas preocupantes. Inchaço nas pernas, falta de ar e um cansaço extremo. Esses sinais persistiram por semanas. No casamento do meu filho, todos começaram a perceber o meu mal-estar, pois eu já não estava bem. Em janeiro, durante o período do cerco de Jericó, decidi buscar ajuda médica para entender o que estava acontecendo comigo. Realizei vários exames e, ao retornar com os resultados, fui surpreendida por uma notícia muito difícil. O médico me informou que meu coração estava funcionando com apenas 18% da frequência cardíaca. Diante desse quadro, outros exames foram solicitados, entre eles o cateterismo. Eu estava aflita, com muito medo. Foi então que meu filho pediu ao Padre Beto que fosse até a nossa casa para me conceder a unção dos enfermos. No dia do cateterismo, enquanto o médico realizava o procedimento, ele foi conversando comigo e ali mesmo, sobre a mesa, me disse que meu caso não tinha mais solução, que era muito grave e que a única alternativa seria um transplante de coração. Aquilo foi um choque profundo para mim e para toda a minha família. Nossos corações estavam dilacerados. Foi um momento de muita dor, angústia e lágrimas. Alguns dias depois, retornei ao médico para avaliar o laudo. E nesse dia, fui surpreendida pelas maravilhas de Deus. Após analisar os exames, o doutor me disse que minha frequência cardíaca havia melhorado. Havia subido para 35% e com os medicamentos eu estava muito bem. O cansaço havia desaparecido, não tinha mais inchaço nas pernas e eu me sentia renovada. Minha alegria foi imensa. Deus é um Deus de milagres. Obrigada, Senhor, por ser luz no meio da escuridão. Obrigada, Nossa Senhora, por ter sido colo, por ter sido ouvido todos os nossos apelos e intercedido por mim. Agradeço também a todos que rezaram por mim. Minha eterna gratidão. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigada, Padre Beto. Obrigada a toda a comunidade São Paulo Apóstolo. Finalizo dizendo: sejam perseverantes na fé. Para Deus nada é impossível. Em tudo, dai graças. E de lá para cá, as coisas só foram melhorando. E hoje ela leva uma vida normalmente. E agora vem a grande surpresa. Eu vou pedir para o filho dela cantar uma música para ela. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Vamos ajudar o Alex a cantar?
aquilo que parecia. Bora, força! Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te sentir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Bom, gostaria de agradecer muito a comunidade São Paulo Apóstolo pelas orações pela minha mãe. Acredito que quem estava aqui lembra muito bem. E assim, a gente só tem a agradecer. E eu gostaria de deixar uma mensagem também para você que está vivendo esse drama na sua família. Talvez é você que está vivendo esse problema na tua família. Eu digo para você nunca perder as suas esperanças e depositar a sua esperança principalmente em Jesus. É no altar que você tem que depositar a sua esperança, é em Jesus, é no sacrário vivo que você tem que depositar a tua esperança. Inclusive, tem uma pessoa que eu conheço, ela não está aqui, né? Mas eu gostaria que nós pudéssemos também repassar isso, rezando um Pai Nosso por essa pessoa também, porque se Deus fez pela minha mãe, ela também pode fazer. Deus é um Deus de milagre. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, sempre acredite nas promessas de Deus, sempre acredite, seja firme na fé. Pai nosso, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Lembre-se sempre, quem vence é Davi e não um gigante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: quem vence é Davi e não um gigante. Uma salva de palmas para Jesus.